Nesse módulo aqui, nós vamos falar de um assunto muito interessante, né, do Odonto Expert, que é um assunto, um conceito para uma transformação que a gente precisa, uma transformação pessoal, que vai levar a gente, a partir desse conhecimento, repensar as nossas ações para que a gente se transforme nessa pessoa que tem a ver com o tema de hoje, que é liderança. Há um tempo atrás, num dos cursos que eu fiz, eu fui provocado pelo palestrante no sentido de falar que o resultado que os meus funcionários entregavam eram de minha direta responsabilidade. Então, se o meu funcionário não estava performando da forma que eu queria, era porque eu não era um líder. E nesse sentido, isso me mexeu muito comigo, me provocou a refletir sobre como eu fazia a gestão da minha empresa, a gestão da minha clínica, e de como eu fazia a gestão dos meus funcionários, de como eu me relacionava com eles e o que eu dava para eles em termos de condição para ajudar que cada um entregasse aquele resultado que eu esperava. Então eu comecei a repensar num todo esse relacionamento. E aí no MBA, quando eu estava fazendo sobre liderança e gestão organizacional, eu tive contato com um conceito muito interessante, que é essa espiral de conhecimentos aqui, essa espiral de transformação, essa espiral de conteúdos como um todo. Ela pode ser aplicada em todos os segmentos. Quando você entra num serviço novo, quando você entra num curso novo, quando você entra em uma faculdade nova, que é a questão da dependência para a independência, para você atingir o grau de relacionamento mais alto, que seria a interdependência. Então, você está começando um novo emprego. Então, você depende daquela pessoa, daquelas pessoas que vão ser os seus tutores de boas-vindas, que vão te mostrar a sua nova área, o seu novo segmento, o seu novo papel, o que é esperado de você, para que você ganhe aquela independência, onde você pode fazer tudo sozinho, para depois atingir um grau maior de maturidade nesse relacionamento e nesse novo local, onde você vai passar a fazer as coisas com as outras pessoas. Então a gente sai da dependência, primeiro ganha independência e depois a gente ganha essa interdependência. Uma coisa interessante é quando a gente compra um equipamento novo, a gente precisa da empresa que nos vendeu esse equipamento, vendeu esse software, para dar esse treinamento inicial. Ele vai fazer então essa tutoria de mostrar como usar as ferramentas, mostrar como usar o software do equipamento, para que a gente consiga entregar os resultados, os laudos. Então, sempre a gente sai de dependência para independência e atinge uma interdependência. E nesse sentido, quando a gente associa essa dependência, independência e a interdependência com a figura do líder, o líder dependente é um líder que reclama sempre e passa a responsabilidade do erro para o outro. Faz sentido? Então, na dependência, o resultado é no outro. É nele, é no outro. Eu não consegui porque ele não me entregou, eu não consegui porque ele não me explicou. Então, a culpa e a responsabilidade está naquele externo. Na característica do líder independente, na independência o foco é eu. Eu resolvo sozinho. Na dependência é ele. Ele resolve.
Então eu dependo dele. Então o resultado que eu entrego depende do outro me ajudar. No líder independente ou na independência, eu sou a palavra, eu sou o foco, eu resolvo. Então o líder independente, ele torna o outro dependente no sentido de, você não consegue, pode deixar que eu faço. Então o líder independente tende a ser um líder que tem pouca confiança nos seus colaboradores. Ele não consegue criar um relacionamento interpessoal de confiança. Ele confia somente nele, ele não consegue desenvolver a confiança dos outros ou não confia no resultado dos outros. Então, quando a gente passa por um líder independente, que tem essa característica do nós, aqui a palavra, o foco é o nós, aqui a gente cria sinergia, onde a gente tem uma associação do eu com você, o nós, para entregar um resultado melhor. Então aqui há o uso do diálogo para resolver impasses de ideias. Então essas características em cada estágio, onde quer que a gente esteja, vai fazer parte desse líder, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre liderança. E é importantíssimo a gente começar a associar a importância do líder, dessas características do líder, para o nosso gerenciamento. A gente não pode ser apenas o dono que toma conta, o dono que administra, o dono que é o gestor. Nós temos que passar a ser donos de nossas clínicas, mas com características de liderança, para tornar essa clínica num negócio no sentido de independente de você, para que aquela clínica seja tenha processos suficientes com pessoas confiantes que, apesar de você, trabalham e entregam resultados. Então, é você construir todo esse ambiente para que você não continue sendo um empresidiário ou o pai da sua empresa, no sentido de você ter que pegar na mão de cada funcionário seu e ajudar cada um a resolver os problemas deles. É construir esse nível de confiança, de liderança, de transformação desse seu colaborador para que ele faça aquele papel. A gente tem que ter uma visão muito clara no relacionamento com as pessoas. A gente não gere outras pessoas. A gente combina com o seu colaborador, você vai passar agora a combinar com os seus colaboradores aquilo que você espera, e como líder você vai fazer o acompanhamento desses resultados. Então, a gente precisa tirar da nossa mente que a gente gere as pessoas, a gente gere o tempo das pessoas. A gente tem que ajudar essas pessoas a melhorar a gestão do seu tempo, a melhorar a gestão dos resultados individuais e acompanhando tudo isso sem uma cobrança direta, mas fazendo um acompanhamento de feedback, nos tornando um agente de transformação desses nossos colaboradores. E aqui nesse grau máximo, né, dessa espiral, onde quando a gente atingir essa interdependência, a interdependência está relacionada também com a confiança que criamos na empresa. Mudança de comportamento gera confiança. A forma mais fácil de a gente atingir uma mudança, quando a gente vai implementar, por exemplo, uma nova ideia que vai mudar processos dentro da clínica, é a gente promover uma mudança de comportamento. Porque aí, quando a gente muda comportamento dentro das empresas, dentro das nossas clínicas, comportamento das pessoas, e mudança de comportamento está relacionada a hábito, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre hábito, é a forma mais profunda de transformação da nossa empresa. Quer um resultado maior e mais duradouro, a gente tem que focar na mudança de comportamento. E comportamento está relacionado diretamente a princípios. E a gente está associado à nossa gerência, à nossa liderança, a princípios
a valores que são imutáveis, que são sustentação para essa nossa jornada de crescimento, essa nossa jornada de repensar, transformar e progredir as nossas clínicas, a gente tem mais condições de estar gerenciando esses colaboradores, essas pessoas com as quais a gente trabalha, para atingir a nossa meta. Então, nesse sentido, eu vou trazer aqui agora uma frase relacionada a mudanças, que é do Stephen Covey, o autor dos 7 livros e um dos sócios criadores da Franklin Covey. Então ele fala aqui que toda mudança ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro. Começa com você e depois seus relacionamentos. E por fim, seu mundo pode ser transformado. Então quando a gente pega isso aqui e analisando e associando com o que eu comentei já anteriormente, a nossa função como líderes não é fazer a transformação da pessoa, a fazer com que o seu colaborador, com que o nosso colaborador mude. Nós não somos esse agente direto de transformação. Mas a partir do momento que a gente muda o nosso comportamento, a gente muda primeiro, muda os nossos relacionamentos na empresa, nesse relacionamento interpessoal, a partir da confiança que a gente cria nessas pessoas, nesses nossos funcionários, colaboradores, a gente dá condições para que ele passe a repensar no papel dele. Perceba que a jornada RTP não é só para nós transformarmos os resultados das nossas clínicas a partir de conhecimentos. Essa jornada de repensar e transformar e progredir, como líderes, a gente tem que aplicar essa jornada também no relacionamento com os nossos funcionários, porque a gente vai dar condições para que cada um mude pessoalmente, individualmente, de dentro para fora, mudando esses comportamentos a partir de novos paradigmas, a partir de novos conhecimentos que a gente leva para ele desenvolver novas habilidades, para que ele consiga mudar o seu comportamento. Então, primeira coisa, começar comigo. Depois com aquelas pessoas diretamente com quem eu me relaciono. E a partir do momento que eu consigo desenvolver essa transformação individual e depois ajudar com que cada um também mude de dentro para fora, essa mudança de comportamento para que a gente atinja os nossos objetivos fica mais fácil. Então aqui, dentro dessa jornada de liderança, eu vou chamar a atenção nessa frase aqui porque ela é muito importante no sentido do líder consciente, de que cada um de nós cria o seu próprio clima, determina a cor do céu no universo emocional em que habita. E isso está muito associado com o primeiro hábito, seja proativo. Então, se você ainda não assistiu esse conteúdo na plataforma, vá lá nos hábitos que transformam, veja no hábito 1, seja proativo, as características desse pensamento proativo, das falas e posicionamento da pessoa proativa, porque aí você vai começar a entender bem mais profundo o sentido dessa frase, porque quer dizer o quê? Que não importa o que acontece externo a nós ou o que acontece naquilo que a gente não controla, que não é aquilo que a gente age diretamente. O meu interior, no meu universo emocional, o que você faz, ou o que o stakeholder faz, ou o que a ação do nosso concorrente faz, não atrapalha o meu estado emocional, não atrapalha o meu clima. Então a gente blinda todo o nosso ser, blinda todo o nosso planejamento àquilo que vem de fora. Então é esse processo de transformação pessoal é importantíssimo para que a gente alcance isso aqui. E lá no hábito
nos primeiros 3 hábitos, ele é um caminho que o Stephen Covey comentou na frase anterior, que é a questão dos princípios. E quando a gente baseia-se em princípios e os 3 hábitos têm ali os princípios envolvidos, com os 3 primeiros hábitos que você já tem acesso na plataforma, você vai conseguir sair da dependência para a independência e alcançar essa vitória particular. Então é importantíssimo saber como se blindar ao que vem de fora. Então aqui eu trouxe aqui 3 tipos principais de líderes. Tipos de líderes, onde a gente tem aqui o tipo coercitivo, que é aquele que exerce um poder coercitivo, que gera uma relação de ganha-perde e tem uma relação com seus subordinados de dominação. É aquele líder mais autoritário. Né? É aquele princípio de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, em determinadas horas ou em determinadas empresas, em determinados momentos em que a gente se encontra, a gente ser esse líder coercitivo, onde a gente quer alcançar aquele resultado e nem sempre aquela pessoa com quem a gente está relacionando o funcionário vai sair ganhando naquele momento por algum motivo, a gente de repente pode até precisar de um líder coercitivo para solucionar um problema. Então, a característica desse tipo de líder, em alguns momentos, ele pode ser necessário. Um líder coercitivo é dominante, então ele é autoritário. Então, em alguns momentos, pode ser que você precise ser essa pessoa que manda, né? Que quer ganhar naquela situação ali, naquele momento, não se discute a opinião do outro. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque esse líder coercitivo não forma e não desenvolve o outro. O líder utilitário, ele usa de poderes utilitários e está na independência, é no eu. Eu, a partir dos meus poderes utilitários, que nós vamos falar no próximo slide, ele tem condições de entregar o resultado. E o líder de princípios, o líder que tem a liderança baseada em princípios, a gente está falando aqui de valores morais e éticos que conduzem a vida da pessoa, fazem parte da consciência e maneira de agir nos relacionamentos. Então, a partir de princípios, esse líder se relaciona com seus subordinados e cria uma atmosfera de ganha-ganha, onde a gente tem essa sinergia, liderança baseada na contribuição individual de cada membro. A força de cada um constrói algo maior e mais sólido. A partir do momento que eu tenho essa liderança baseada em princípios, valores e ética, eu entendo que o meu liderado, o meu colaborador, tem como me auxiliar, ele é um meio de potencializar a minha capacidade para que a empresa alcance melhores resultados. E aqui agora, nesse sentido aqui do poder utilitário, eu vou trazer aqui agora como esse poder utilitário pode ser importante e quais são as características desse poder utilitário, para a gente ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Então, esse poder retributivo é quando você usa na sua liderança a característica de fazer, se alcançar determinada coisa, ganha uma premiação. Então, é um poder utilitário, é um exemplo. Poder hierárquico. Um exemplo disso é o exército, onde tem as camadas, as lideranças, os postos, onde um é abaixo do outro e exige-se dessa característica uma subordinação. Tá? Poder de especialização. As pessoas pagam pelo seu conhecimento. Então, você, especialista numa determinada área, quando você é contratado, e aí a gente está falando de perfis de liderança
no sentido desse mundo corporativo, e aí aqui a gente vai pegar todas essas características de um poder utilitário para poder utilizar nas nossas clínicas. Lembre que a ideia é trazer o mundo corporativo, adaptar para a odontologia e fazer com que as nossas clínicas cresçam. Então, quando a gente fala do poder da especialização, na prática odontológica, é que quando você ganha o status de especialista, você automaticamente passa a exercer uma entrega de plano de tratamento melhor e passa até a cobrar mais que isso. É mais do que cobrava antigamente. O problema do poder da especialização na odontologia é que a gente foi criado de uma maneira tão técnica que a gente acredita que alcançar os resultados que a gente gostaria está sempre na próxima especialização e não nesse conhecimento de gestão das nossas carreiras. Então, essa mudança de paradigma a gente precisa fazer. Poder carismático. Então, é aquela pessoa que tem um carisma e consegue, a partir disso aí, envolver todo aquele local onde ele trabalha e mover isso aí em direção que ele quer seguir para alcançar aqueles resultados. Poder informacional é quando a pessoa tem determinadas informações pontuais ou momentâneas e usa aquilo ali para alcançar os resultados que ele quer ou para gerenciar a equipe dele. Poder circunstancial é um momento pontual de uma crise onde, a partir de uma oportunidade que você traz para essa empresa, você cria essa liderança e apresenta esse resultado ou apresenta essa transformação. O poder de intermediação, percebam que são as utilidades das características que você tem a partir de poderes que você exerce, então poderes utilitários dentro dessa liderança, é ter acesso a coisas ou pessoas que você vai usar para liderar dentro da sua empresa e promover essa transformação. Poder instrumental é o dom de realizar e fazer outras pessoas agir. Então, é um poder que você tem de transformar diretamente essas pessoas com a sua habilidade direta. Poder de avaliação, que é a capacidade de dar e fazer feedbacks e avaliações. Isso aqui, esse poder utilitário, é importantíssimo no papel do líder. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os 4 papéis básicos da liderança, do líder. Fazer avaliações e dar feedbacks individuais é fundamental. E o poder relacional é quando a gente conhece alguém com poder que vai estar dando condições da gente exercer esse papel de líder e alcançar esse resultado como gestor de alguma empresa. Então, aqui, antes da gente começar a falar sobre os 4 papéis principais do líder, vamos falar um pouco sobre definição, porque quando a gente consegue entender melhor daquele assunto que a gente está tratando, a nossa percepção fica mais fácil para a gente poder implementar e colocar em ação, inclusive, esse novo conhecimento. Então, liderar é um conjunto de conhecimentos aplicados para gerar desenvolvimento em adultos comprometidos. Então, perceba que essa definição aqui, ela associa a sua capacidade de líder de engajar aquelas pessoas com quem você vai se relacionar. Porque ter uma liderança com pessoas totalmente descomprometidas e desalienadas com aquele propósito de onde você trabalha, sua liderança não vai gerar resultado. Então, é um ambiente no qual você consegue criar tudo isso e você, líder, tem essa capacidade. Você só vai ter essa liderança se você criar esse ambiente com adultos comprometidos. Líder libera o potencial da equipe, não fazendo cobranças, e sim fazendo prestações de contas em reuniões, de forma que a liderança aconteça uma conversa por vez. Então, é pelo exemplo. Né? O líder conhece a sua equipe e promove
essa liderança a partir de conversas individuais. Então, a cada conversa, você vai direcionando e melhorando a performance individual de cada um a partir do potencial da equipe como um todo. Líder é aquele que vive e contagia o time com o porquê. Então, quantos de nós nas nossas clínicas conhece o porquê que a gente trabalha, o porquê da nossa clínica existir? Então, o líder é aquele que, a partir do porquê, contagia a equipe, toda a empresa, toda a clínica, descobre o que precisa ser feito. Então, aí a gente vai juntos nas reuniões de brainstorm, a gente descobre o que fazer. E nas reuniões de brainstorm, tudo que é de dica do que precisa ser feito na nossa clínica tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque junto com a sua equipe, o líder vai construir o como alcançar o que a partir do porquê. Então, esse conceito do que, porquê e como, mais para frente a gente pode falar sobre isso, e isso muda a forma que a gente passa a enxergar o nosso papel dentro da empresa e o próprio papel da empresa no mercado. Então, ter essa noção de liderança e do que é ser líder faz todo sentido para a gente entrar agora aqui nos 4 papéis básicos de um líder para a gente conseguir melhorar a performance da nossa empresa. Então, conhecer a si mesmo, estabelecer metas combinadas com a equipe, desafiar o status quo, desenvolver o potencial do grupo buscando a grandeza das pessoas e da equipe, criar uma cadência de acompanhamento e prestação de contas. Então, quando a gente fala, isso não é de agora, né? Então, quando você tiver em contato com algum palestrante, algum mentor, qualquer coisa nesse sentido, olha o meu método para você, que você tem que trazer isso, você tem que conhecer a si mesmo, tem que conhecer a sua equipe, liderar. Cara, esse conceito é antigo. Platão já falava disso há centenas de anos atrás. Então, quando a gente pensa nisso, o que a gente faz é que o conhecimento está todo aí. O que a gente precisa é pegar esse conhecimento e transformar isso em habilidade. Então, quando a gente fala que conhecer a si mesmo e os seus liderados é para que você possa, a partir de todas as ferramentas, e aí a gente está falando de teste DISC, teste de quais são os poderes da sua equipe, um monte de ferramentas para desenvolver essas habilidades, essas skills, soft skills, hard skills que você precisa ter na sua equipe, na sua empresa, são essas habilidades que você precisa desenvolver. Você montar esse time forte a partir da sua característica, fazer com que a sua equipe seja complementar àquilo que você é. E aí, a partir do momento que você tem o porquê, você descobre o que precisa ser feito e o como fazer, você vai fazer com a sua equipe, que é a definição de liderança. Então, quando a gente começa a trazer, desacortinar, tirar da nossa frente esse medo, esses receios que a gente tem de aprender sobre isso, de tirar esse receio de que papo de gestão na odontologia é papo de coach a gente não quer. Coach é uma ferramenta, coach é um treinador, e a partir do momento que você aprende ferramentas de coach, você vai implementar isso no relacionamento num dos pilares anterior, que a gente falou, que é um das 4 características do líder, que é promover esse feedback e essas reuniões constantes. Então, lembra que liderança é a cada conversa. E a cada conversa você usa ferramentas. E coach é uma ferramenta. Tudo aquilo que você sabe de coach ou se fala de coach começa a ser uma perfumaria que distingue e distancia do conceito do princípio de coach. Tá? Então, é essa habilidade de estar construindo a partir de perguntas e provocações, promover o crescimento do outro. Então, são ferramentas assim de uma forma bem básica, tá? Para a gente falar de coach aqui, tirar um pouco
essa aversão que a gente tem. Então, essa aversão eu tinha, e quando eu tive um conhecimento maior do que é de fato o coach como ferramenta, e não como essa pessoa de autoajuda que vai te transformar, né? E que aí a gente vê esses coaches hoje te trazendo sempre um papel de dependência, porque você vai estar sempre dependente desse coach, porque aí você tem que comprar um novo curso dele, comprar um novo conteúdo, estar sempre junto dele. Esse coach não está te transformando. Esse coach, na maioria das vezes que eu já tive contato, é um coach para te gerar dependência, é um coach independente, porque ele tem a solução e você tem que estar constantemente com ele. E no nosso caso, o que a gente quer como líder é fazer com que aquela pessoa seja independente de você e com você crie essa interdependência para que você possa sair da sua clínica. Então, não que você possa sair da sua clínica no sentido de delegar sua clínica para os seus funcionários, mas que você possa ter uma vida além da clínica. Então, assim, por vários anos, para eu tirar férias, eu tive que fechar a clínica. Então, esse movimento de transformação do meu modo de pensar e do modo de relacionar com a clínica me proporcionou hoje tirar férias em qualquer época do ano e a clínica não fechar. Então, é uma etapa, é uma jornada. Não tem fórmula mágica que você vai copiar e colar. Tá? Então, essa transformação do RTP, isso é aplicado em todas as empresas, de repensar aquilo que a gente está fazendo para transformar, e esses dois pilares vão ajudar a gente a progredir. Então, o RTP, segurando esse quadrado alaranjado que somos nós, é essa jornada que vai nos levar a alcançar os resultados que a gente deseja. Então, quando a gente chega agora no segundo papel do líder, que é estabelecer metas com a equipe e desafiar, é usar, por exemplo, o método SMART para criar uma meta. Então, na minha clínica, e em todas as empresas que usam essas ferramentas de gestão no mundo corporativo, estabelecem metas e elas têm que ter têm que ter características, porque senão elas se tornam inatingíveis e a equipe se desmotiva. Então ela tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Nós temos que alcançar uma meta em X tempo. Aumentar o faturamento de X para Y. Então a gente tem como medir o faturamento desse ano com o ano anterior, ou desse mês com o mês anterior, que ela tem que ser atingível no sentido, eu tenho que aumentar o faturamento em 20%, então vamos pegar de 10 para 12 em 60 dias. Então ela foi específica, mensurável, atingível, relevante, porque a gente precisa atingir o crescimento em função, por exemplo, dos custos aumentando, em X dias. Então, quando a gente tem a criação de metas, principalmente aqui nesse sentido, é importante a gente lembrar que essa criação de metas fica muito mais fácil de ser estabelecida quando a gente tem o objetivo em mente, onde a gente quer chegar como dentista, como radiologista, como empresário, como dono de clínica, para começar e facilitar esse caminho. Porque a partir do momento que você tem um objetivo, você deixa de ser joguete na mão dos stakeholders que vão te usar para eles atingirem os seus objetivos. Eu vou estar sempre falando isso, porque aquele que não tem objetivo é usado. Aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então você é um galho num rio. As águas te levam. Então, nesse sentido, é importantíssimo, a partir do objetivo que você traçou, você cria suas metas. Isso é um papel de liderança. Desenvolver o potencial do grupo buscando a grandeza das pessoas e da equipe.
Lá no conceito, num conteúdo que eu gravei, que tem gravado na plataforma, sobre o Rancharan, associando os conceitos dele do livro que o CEO quer que você saiba, com a questão do marketing, de como utilizar o marketing no relacionamento com os pacientes ou com os clientes, ele traz também essa questão do grupo, de desenvolver os funcionários, de desenvolver a equipe. Então, a partir do momento que você, como líder, assume esse papel de transformar a sua equipe a partir de treinamentos de conteúdo e dar condições para que eles atinjam o potencial de cada um, criando esse ambiente de confiança para que ele se sinta confiante e te entregue, te ajude a entregar os resultados que você espera dele, de forma que ele vai ajudar a alcançar esses resultados da empresa, a gente cria então essa essa onda, né, de criar e aumentar o potencial individual de cada um. E aí a gente percebe que você, como líder, tem essa responsabilidade. Você vai fazer a identificação por meio das ferramentas, das características comportamentais de cada um, no que cada um da sua equipe é boa, para que você não tenha, por exemplo, um atacante jogando na defesa, um meio de campo jogando no gol. Então a gente ter uma equipe equilibrada é fundamental. Então você, a partir do momento que se conhece e conhece os outros, você desenvolve o potencial da equipe. Então você coloca para jogar um time que se complementa, um em cada função, um em cada posição do jogo. E aí você atinge os resultados. E quando você tem peças que não ajudam ao time, ao conjunto, a entregar o resultado, esse papel de liderança está falhando no sentido de identificar aquilo que precisa ser corrigido ou transformado. Então, agora indo para o quarto papel básico de um líder, que é criar uma cadência de acompanhamento e prestação de contas. Então, naquele sentido de que o líder cria novas lideranças a partir da potencialização das características fortes de cada um deles, ele cria essas reuniões individuais e as reuniões em grupo, onde a gente vai estar sempre acompanhando as metas. Então, para a gente atingir aquela meta traçada no início do ano ou no início do mês, a gente passa a fazer algumas reuniões de acompanhamento, tanto em grupo quanto individual, para saber como cada um do time está entregando os resultados, de forma que a gente já sabe que o líder, se ele passa a fazer aquilo que você espera, você é um líder que cria dependência e não cria um time forte. Então, essa capacidade de uma liderança baseada em princípios é importante para que a gente possa alcançar os nossos resultados. Então, transmitir poderes é o significado de delegar. Então, você passa a confiar na sua equipe, transfere poderes para ela, e isso transforma os resultados da sua empresa. Porque a partir do momento que você põe ali a sua equipe para trabalhar, mas não faz o acompanhamento e delarga, e aqui a gente precisa estar sempre trazendo essa diferenciação entre delegar e delargar, de forma que você larga a sua equipe fazendo o que ela quer, sem um acompanhamento, sem uma orientação, atingir aqueles resultados passa a ser mais difícil. Então, a principal causa de fracasso no plano de ação desenvolvida pela diretoria é a execução. Eu já comentei em outros vídeos que estão na plataforma, e isso não é da cabeça do Jefferson, isso são pesquisas feitas no mundo inteiro com grandes empresas, onde transformar as ideias em resultados, que é a parte da execução do plano de ação, é o gargalo de todas as empresas, e cabe ao líder fazer essa
essa jornada da execução. Então, essa cadência de acompanhamento e prestação de contas é fundamental para atingir os resultados e a gente acabar com esse gargalo da execução desse plano de ação. E tudo isso, para isso ser atingido, eu gosto muito dessa imagem aqui, porque fala muito sem dizer nada. Clareza e comunicação são essenciais. Então, o líder precisa desses papéis todos e precisa ter uma comunicação muito assertiva para que isso aqui não aconteça. Imagina você tá vindo tem uma licitação para construção de uma linha de ferrovia. E aí nessa questão nós temos duas empresas trabalhando. E no nosso caso aqui tem a meta a ser atingida e tem a equipe, e tem você como diretor que está fazendo ali o seu trabalho de reabilitação, está fazendo o seu laudo e os seus funcionários trabalhando ali. E no final do mês você quer saber se atingiu ou não a meta de acordo com o objetivo que você tem. Só que se você não tem clareza e não há uma comunicação eficiente entre as empresas da licitação e a equipe, né, e você e a equipe, se isso aqui acontecer e quando isso acontecer, né, onde vai ter esse desencontro de resultado frente à expectativa, a gente tem que ter essa certeza que faltou alguma característica da liderança, ou se você tem clareza da sua liderança e de como você tem que agir como líder, a outra pessoa tem que entender o que você está falando. Eu costumo dizer que comunicação assertiva não é o que você fala, é o que o outro entendeu a partir do que você falou. Então, finalizando aqui a importância da liderança e a importância da comunicação, lembre-se sempre de nessas reuniões aqui de acompanhamento e de prestação de contas, saber se o que você falou foi entendido da maneira que você quer. Tá certo? É importantíssimo para a gente acabar com esse gargalo da execução. Até a próxima.